Meus amigos, em primeiro lugar, um grande dia para vocês. E se inscreva no meu canal, coloquem o sininho para receber as respectivas notificações. Sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. O meu grande objetivo é sempre levar informações de nossa pátria, do nosso contexto político e dos nossos caminhos do desenvolvimento econômico do Brasil e do mundo. Meus amigos, há muito tempo vem abordando aqui sobre a questão das falsas pesquisas eleitorais, onde tentam impor em nossa mente, que nosso presidente sofre grande queda. E de forma muito curiosa, os institutos de pesquisa, retirando Sérgio Moro da jogada, colocam que Bolsonaro encosta significativamente no ex-presidiário de São Bernardo do Campo. O que será que eles querem dizer com isso? Afinal, Moro só tinha 9%. Eles acreditam veementemente que a abstenção aumenta, pois afinal, se vocês pararem para pensar, um grupo que se bandeou para o lado de Moro após a abertura e a subdivisão junto a Jair Bolsonaro são apenas alguns juristas, especialistas, quem sabe até mesmo em direito constitucional, acreditam mesmo naquela história do juiz machão ou do juiz coerente. Ou quem sabe até mesmo aquele eleitor que não acredita na perspectiva de João Dória e com isso utiliza Moro como sua principal projeção. Porque de fato não existe possibilidade de Sérgio Moro ser um fiel da balança, já que, para se dizer em termos técnicos, nesse processo eleitoral. Isso se levado em consideração, que isso não precisa nem assim nós colocarmos com profundidade. Moro, a partir do momento em que ele deixa o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele perde notoriedade e aquele clamor popular de ser o homem que prendeu Lula. Em menos de 24 horas, ele conseguiu destituir a sua satisfatória imagem e a sua isenção dentro do quadro político. Se tornou apenas uma figura comum, como qualquer um do Centrão, que vive de grandes quantidades. Não é à toa que União Brasil, daqui a pouco vou até postar uma matéria sobre isso, fechou as portas para sua candidatura, lançou o presidente nacional Luciano Bivar como pré-candidato a presidente, porém disposto a abrir negociações para a chamada terceira via. Aí eu pergunto a vocês, de onde vai sair esse candidato da terceira via que alguns articuladores políticos da velha fisiologia acham que é capaz de crescer? Com certeza não é João Dória. Seria o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Ou seria, quem sabe, a Simone Tebet? São nomes os quais não obtêm expressão popular, onde muitos tentam colocar que existe uma pesquisa com profundidade dos possíveis nomes. Mas tais pesquisas se devem ao poder de entretenimento que a internet oferece à sociedade civil, que busca, a partir da antipolítica começada em 2016, pesquisar sobre o passado de determinados candidatos. Não significa que isso é uma válvula de escape para buscar combater uma eventual polarização. Afinal, vocês reparam que o grande discurso, os quais partidos tradicionais como o PV, o próprio PCdoB alegam, é que existe discurso de ódio dentro do quadro político. Mas se trata mesmo de discurso de ódio ou é um discurso obsoleto à política partidária, que se tornou um grande feitio dos grandes corrompimentos político-institucionais
que se alastraram em nosso país. Por essa razão, vocês precisam analisar o quadro dentro da origem. A antipolítica, ela nasce a partir do velho quadro político, onde se trocou, através do revezamento do poder, as oligarquias presidencialistas com ampla coalizão das velhas oligarquias partidárias regionalistas. Em outros termos, podemos chamar de Confederação da América do Sul. Ora, o neocentrismo, também chamado de neofisiologia, é que sobrepõe o poder mediante as bases de governo, onde você muitas das vezes utiliza o aparelhamento do Estado como forma de manutenção de poder. E assim se fez, não só no Brasil, como nos países vizinhos. Dessa forma, manteve-se muito tempo a esquerda progressista no poder, seja via governos do PT ou aqueles que se diziam contrários ao PT, que agora se unem alegando discurso em prol da democracia. Aí você vai falar para mim, mas Geraldo Alckmin, hoje candidato a vice de Lula, debandou do PSDB. Em primeiro lugar, que ele já estava buscando debandar há muito tempo. Afinal, o PSDB construiu, por sorte, grandes caciques, através de uma política meramente de café com leite, feita em São Paulo e Minas Gerais, investindo significativamente como referência administrativa de austeridade, com o intuito de agradar a classe conservadora. Só que esse discurso foi declinando à medida em que estourou os escândalos do Trem-Salão Tucano e também dos pedidos de auditoria de todas as contas dos governos pós-regime militar de 1985, onde as características se modificaram. A partidarização provocou dissidências, mas uma polarização apenas de manutenção do velho poderio. E hoje tentam atribuir essa articulação política como uma forma de corromper a imagem do atual presidente da República, quando diz que o mesmo se aliou com o Centrão. Em primeiro lugar, o objetivo de Jair Bolsonaro é enfraquecer as articulações regionalistas, tentando formar uma federação. E por esse motivo, essa candidatura da terceira via, que não obtém nenhum poderio de projeção, não irá para frente. Afinal, na eleição passada, o Centrão, em todos os contextos, apoiou o hoje candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin. E mesmo assim, dentro de inúmeros partidos, haviam figuras buscando a sua independência, querendo utilizar da onda do crescimento de Jair Messias Bolsonaro para buscarem suas respectivas cadeiras no legislativo, seja estaduais ou no nosso sistema bicameral, Senado e Câmara dos Deputados. E a partir daí nasceram as grandes traições do Partido Social Liberal. De forma muito coincidente, PSL e DEM fizeram a fusão, dando origem à União pelo Brasil, onde a União Brasil já entrou com grandes divergências, onde não soube peneirar as suas filiações através de suas divergências internas, pois afinal, fusão de partidos de grandes expressões, ou podemos dizer que historicamente o DEM é de grande expressão desde a época do PFL, né? Enquanto o PSL apenas desfrutou do período pró-Bolsonaro e articulou essa fusão acreditando que dentro do DEM obtinham figuras capazes de dar algum tipo de trabalho para o período eleitoral. Mas as grandes debandadas e o número de filiações do PL, que vem crescendo significativamente, mostra que a federação é a preferência da população. Isso não significa que esteja de acordo com todo o quadro político, mas muitos querem manter suas cadeiras. E por isso, o protagonismo maior hoje
E as grandes brigas que existem é a manutenção, volto a dizer, de suas respectivas vagas na Câmara dos Deputados, visando ampliar os seus respectivos fundos partidários, onde, se pensando nas eleições municipais de 2024, o objetivo, quem sabe, né, é lançar algumas candidaturas próprias a prefeito. Porém, agora a situação vai ser diferente, porque o povo brasileiro vai ter em quem votar. O presidente da República colocará a mão em seus principais aliados para evitar que haja pessoas que utilizem de sua onda. E mesmo assim, a onda Bolsonaro, ela não obtém forças. Você tem razão. A força Bolsonaro é uma coisa, a onda é totalmente diferente. Onda é quem dela se locupletou para se eleger, sem apresentar identidade própria. E esse ano, a identidade própria, o discurso satisfatório, a solução dos problemas de relação entre governo e Congresso, combatendo as barganhas políticas do Centrão, é que é a principal leitura do contexto. E a partir daí, nascem os prognósticos para se fazer o municipalismo de federação, elegendo prefeitos que tenha não só alinhamento com o governo federal, como pratique, acima de tudo, a responsabilidade fiscal de reestruturar as máquinas regionais, visando não se endividarem com o governo federal e contribuindo para o déficit do Tesouro Nacional, que é uma conta que nós pagamos pelas alianças confederadas da velha fisiologia da República Moderna. E é por essa razão que eu aqui estou fazendo essa leitura para você, para que você, claro, acompanhe meu canal, mas que, acima de tudo, relembre a diferença entre Força Bolsonaro e Onda Bolsonaro. E também relembre que o contexto da antipolítica não é discurso de ódio, mas, acima de tudo, uma população que está se revoltando com atos políticos de estrutura de Estado que apenas se modernizou, mas sem a devida participação popular. E é muito de se deixar indignado algumas pessoas da sociedade civil intelectualizada que compreendem o marxismo, o gramscismo como solução, que o período que mais obteve participação popular foi em 1964, onde muitos chamam de ditadura, pois afinal o governo por si só foi derrubado pelo movimento da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que depois João Goulart. E, acima de tudo, os conselhos dados à derrubada de João Goulart foi orquestrado por Leonel Brizola, que desejava ser presidente a todo custo e não acreditava no poder do povo e da sociedade conservadora, que fez 21 anos de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento, onde os frutos colhidos daquela época vieram a ser quebrados a partir de governos civis que entraram e distribuíram cargos de loteamento. Foi assim que nasceu o chamado Centrão, que a sociedade, as quais alega corrupção pró-Bolsonaro, né, que eles querem tanto interpor, que por si só foi através da chamada democracia que nasceram esses partidos fisiológicos, que são facções criminosas a fim de enfraquecer vias alternativas, construindo alianças regionalistas de quantidade e de base de governo para, de alguma maneira, buscar uma governabilidade de grandes monopólios. E através dessa forma muito se orquestrou o neoparlamentarismo, que veio a provocar a reeleição em 1998. Em 93 tivemos a República do Pão de Queijo, que foi o apaziguamento do PMDB após a crise causada pela renúncia de Fernando Collor antes de sofrer seu impeachment. E naquele tempo, muitos políticos ficaram a favor do presidencialismo. Porém, qual foi o custo disso? A reeleição aqui na frente? Aprovado por quem mesmo? Pelo PSDB, dissidência do PMDB 10 anos antes, e que se aliou com o Centrão da mesma forma.
mas se aliou não para fins pragmáticos, mas para articulações escusas que depredaram a soberania nacional e saquearam esta nação. E, além de tudo, maquiaram a realidade econômica da história desse país. E é por essa razão que, em meio a todo esse contexto histórico, surgiu as grandes revoltas, onde nas urnas o povo, mais uma vez, está a passos largos de reeleger Jair Bolsonaro e, dessa vez, acompanhar seus verdadeiros aliados. Um grande abraço a todos e Deus acompanhe a cada um de vocês. Uma Páscoa maravilhosa. Obrigado a você que me acompanha. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Estamos juntos por que der e vier. Feliz Páscoa a você e seus respectivos familiares. Receba de braços abertos o Cristo ressuscitado. É o recado do amigo Diego Santana, do canal Conjuntura Política e Econômica.